Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Carlos. Vamos falar hoje um pouco sobre sunitas e xiitas, dois ramos do islamismo. É correto afirmar que os xiitas são povos mais radicais, violentos no mundo islâmico? Vamos olhar a diferença básica entre os dois. Por volta de 661, houve um complô que acabou no assassinato do atual, no momento, califa Ali, genro de Maomé. Na sucessão do califado, começou agora a disputa entre aqueles que achavam que deveriam continuar a escolher o califa entre os parentes de Maomé e outro grupo que defendia que o califa deveria ser o mais preparado. Prevaleceu o grupo que determinou que o califa deveria ser o mais preparado, chamados de sunitas. Esse nome se deu em muito pela forma como eles estabeleciam e professavam a religião islâmica. Eles não observavam só o Alcorão, o livro sagrado, mas sim também as Sunas, que é um livro auxiliar para os muçulmanos. Os xiitas são um grupo minoritário. Estão situados hoje onde é Iraque, Irã, Azerbaijão e Bahrein. E o resto do mundo, basicamente, é sunita, na sua maioria. Existem outros ramos dentro do islamismo. Essa disputa, essa rivalidade, está presente até os nossos dias. Isso se deve muito pelas brigas entre as famílias tradicionais, seja elas onde há reinos, como na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, ou políticas e econômicas, seja na Síria, Líbia, Líbano, e Iraque, Irã. E também a rivalidade se tornou mais evidente a partir também da Revolução da Primavera Árabe, que surgiu na Tunísia em 2010, 2011, que se espalhou no norte da África e o Oriente Médio e derrubou vários ditadores. Essas brigas aumentaram especialmente a partir do desequilíbrio que houve a partir das disputas entre os xiitas e os sunitas no Iraque, a partir da queda do Saddam Hussein em 2003 e também uma tentativa de tirar Bashar al-Assad da Síria, que não aconteceu. O Estado Islâmico tentou se formar um novo país, um novo califado, de tendências sunitas, rivalizando assim com o Irã, que é xiita, e também o Iraque, que tem maioria xiitas. Essa visão de que os xiitas são mais radicais se deve muito pela Revolução Iraniana de 1979. O Ocidente passou a considerar essa revolução muito bárbara, já que era comum ser retratado nos meios de comunicação, jornais, TV da época, uma certa barbaridade em ver pessoas em praças públicas sendo demonstrada a violência que foi a partir dessa revolução. Era comum ser retratado, por exemplo, corpos pendurados daqueles que eram considerados contra a Revolução Iraniana, que foi uma revolução teocrática que estabeleceu um Estado teocrático. Um Estado teocrático seria um Estado onde unia o poder político e o poder religioso ao mesmo tempo. Isso é uma espécie também de califado da época de Maomé, que também o califa era líder religioso e político e militar. No caso da Revolução Iraniana, era quase isso, já que há uma divisão entre o poder político e o poder religioso, mas o poder político e religioso
ele se mistura ao mesmo tempo no Estado teocrático do Irã atual. A Constituição iraniana está baseada a partir do costume e as tradições muçulmanas. E essa disputa acabou se contaminando em outros países, como é o caso do Iraque. O Iraque, no mesmo momento, tem a ascensão de Saddam Hussein, líder religioso sunita, que passou a governar um país de maioria xiita. Isso teve consequências gravíssimas em todo o período da década de 80, inclusive culminando com uma guerra entre Iraque e Irã. Essa disputa não teve vencedores, mas teve várias perdas humanas e políticas ao longo da história, que acabou culminando mais tarde na disputa na mesma região com o Estado Islâmico, que ainda não está bem estabelecida no que a gente pode esperar daqui para frente. Muito bem, bons estudos, até mais. Obrigado.